Fala Brasil, Adriano Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal, né? Vídeo esse pré-Barcelona e Newcastle pelo jogo de ida das oitavas de finais da UEFA Champions League. Amanhã o Barcelona vai até a Inglaterra. Jogo complicado, jogo chato, né? Principalmente jogo lá no St. James Park. Sabemos o clima que os ingleses preparam nesses jogos de Liga dos Campeões, então assim, jogo é um pouco chato para o Barcelona, mas eu acredito que no final o Barcelona vai se sobressair contra o Newcastle na Liga dos Campeões. Barcelona com alguns problemas, né, que a gente sabe desde a semana passada, como o Koundé, como o Baldé, o De Jong já lesionado há algumas semanas, então assim, o Barcelona com alguns problemas, mas o Newcastle também, né? Bruno Guimarães é o principal desfalque do Newcastle para o jogo contra o Barcelona e não vai voltar nem pelo jogo da volta. Então assim, os dois clubes com problema, a temporada longa cobrando o seu preço para os dois times, e os dois times numa sequência de jogos aí muito alta. Newcastle enfrentou o Manchester City no sábado e perdeu por 3-1. O Barcelona ganhou do Bilbao por 1-0 fora de casa no San Mamés, mas é os dois times com problemas de lesões, né, na temporada. Mas antes de saber tudo sobre esse duelo da Liga dos Campeões, oitavas de finais da UEFA Champions League, na terça, na quarta vai ter muito conteúdo para vocês. Curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho. Amanhã, terça e quarta-feira vai ter muito conteúdo para vocês. Então, assim, para não perder nada, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho. Mas é isso, pessoal. Barcelona encerrou sua preparação naquele famoso treinamento no estádio do St. James Park para reconhecer o gramado, daquele treinamento de reconhecimento de gramado famoso na Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona encerrou sua preparação. Como eu já disse aqui, o Flick com alguns problemas, né? Balde, Koundé, De Jong e Christensen fora por lesão, sem prazo de volta. O Gavi viajou com o time, treinou tudo, mas ainda não está liberado pelos serviços médicos do Barcelona. Então, assim, o Hansi Flick com alguns problemas. O time do Barcelona deve ser o mesmo da semana passada contra o Atlético de Madrid, né? Que é João Garcia no gol, na lateral direita o João Cancelo, na defesa Eric Garcia e Cubarsí, na lateral esquerda acredito que vá o Gerard Martin. No meu campo, Marc Bernal, Pedri e aí fica a opção Fermin Lopes ou Dani Olmo e na frente Rafinha, Lamine Yamal e o Ferran Torres ou Robert Lewandowski. Eu acredito que vai ser o Ferran Torres, o camisa 9 do Barcelona, pelo menos amanhã, até porque o Lewandowski está voltando de lesão, jogou alguns minutos contra o Atlético de Bilbao, mas assim, no geral, o Ferran Torres parece estar melhor fisicamente do que o Lewandowski. Barcelona com um alerta ligado, né? O sinal amarelo ligado, porque alguns jogadores estão pendurados, como Lamine Yamal, Fermin Lopes, Caçador e Gerard Martins. Então, assim, o Barcelona, se esses jogadores receberem amarelo no jogo de amanhã, vai ter um problemão para o jogo no Camp Nou, né? Já que o Barcelona aí com um elenco curto, com muitos jogadores lesionados, e aí perder os seus principais jogadores, né? O Lamine Yamal e o Fermin é um dos principais jogadores em números de gols na temporada. O Fermin já passou aí da casa dos 25 gols entre gols e assistências. O Lamine Yamal, o principal jogador do time, artilheiro do time no Campeonato Espanhol. Então, assim, Barcelona com esse alerta ligado para o jogo de amanhã e é importante que esses jogadores não tomem o cartão amarelo. Hansi Flick, né, poupou alguns jogadores no sábado, né, como o Rafinha, o Lewandowski, o próprio Pedro. Então, assim, o Barcelona poupou, pensando já no jogo da Liga dos Campeões. O Barcelona vai chegar muito, muito bem preparado para o jogo contra o Newcastle. E o Barcelona vai chegar num nível de confiança lá em cima. Porque não conseguiu remontar contra o Atlético de Madrid. Tá, mas assim, fez 3-0, ficou a um gol. Venceu em San Mamés contra o Atlético de Bilbao. Então, o Barcelona vai chegar muito bem a nível anímico. O Juan Garcia até falou, né? Olha, temos que aprender muito do jogo da Copa do Rei, principalmente o jogo da ida contra o Atlético de Madrid. Acho que aquele jogo ali é um ponto de inflexão do Barcelona na temporada, porque depois disso o Barcelona conseguiu corrigir sua defesa. Na defesa do Barcelona vinha tomando muitos gols, eram 2 derrotas seguidas, mas depois disso o Barcelona fez algumas alterações e o time melhorou. O Barcelona melhorou a sua defesa nos últimos jogos. Então, assim, ao que tudo indica, o Barcelona vai entrar mais ligado no jogo da ida, mas obviamente o Barcelona tem totais condições de perder por 2 gols, tem total condições de vencer o Newcastle no Camp Nou. Barcelona e Newcastle se encontraram na fase de liga, acho que em outubro, ou entre outubro e novembro, né? Agora não me recordo exatamente a data, mas deixa eu dar uma pesquisada aqui. Eles se encontraram, o jogo foi 2-1 para o Barcelona
na Liga dos Campeões, né? Esse jogo foi um bom jogo, um grande jogo do Rashford e do João Garcia, né? Os dois foram muito bem, decidiram o jogo para o Barcelona. O Barcelona que sofreu muita pressão do Newcastle naquele dia, mas o João Garcia segurou a onda e aí apareceu o Rashford para ser o cara decisivo para o Barcelona. Mas é isso, gente. O jogo da fase de liga foi uma partida de jogadores. Rashford recuperado, né? O Rashford talvez seja titular no jogo de amanhã. Falei aqui a previsão do dia, mas acredito que o Rashford pode sair uma surpresa quando o Flick gosta de algumas vezes fazer uma surpresa contra os seus adversários. Mas no geral, o Barcelona deve ser esse time aí que eu falei para vocês. Já o Newcastle sem Bruno Guimarães, né? Vem de derrota aí na FA Cup para o Manchester City. O Eddie Howe falou sobre como parar a Lamine Yamal, né? Perguntaria, como você vai fazer para parar a Lamine Yamal? Ele falou, olha, teremos que ter uma marcação completa de todo o time e também vamos contar com o apoio da torcida aí para vaiar, para botar pressão e, claro, para animar os jogadores, né? O nível de ânimo amanhã do Newcastle vai ser muito importante aí para quem sabe conseguir uma vitória. Eu acredito que seja um confronto bem chato para o Barcelona. Vai ter um pouco de dificuldade, como teve no jogo da fase de liga, né? Com o Newcastle botando bola na trave, com o Juan Garcia trabalhando. Não espere, né, que o Barcelona seja totalmente dominante no jogo. Isso não vai acontecer. Se você acha, é o Newcastle. Se você acha isso, você está completamente equivocado, já que o Newcastle é um bom time, né? Não é a nível de investimento. O Newcastle não conseguiu ser o que se esperava que fosse quando o fundo da Arábia Saudita comprou o clube. Não é. Sim, o Newcastle não consegue atrair grandes jogadores. E eu acho que não vai conseguir. O Newcastle não vai conseguir, porque, na boa, na Inglaterra você tem 6 clubes grandes e o Newcastle não é um deles. E aí você vem o Arsenal, vem o Manchester City, o Manchester United e o Newcastle. Obviamente que você vai querer jogar no Manchester United, no Liverpool, no Manchester City, no Arsenal. Então, o Newcastle vai sempre brigar ali Liga dos Campeões, Liga Europa, sim, porque é um time muito bom, né? A gente vê como o Tottenham do Big Six, mas está lá embaixo da zona do rebaixamento. Mas o Newcastle não vai conseguir atrair as grandes estrelas. A gente, apesar de ser um time bem treinado, um time chato, um time competitivo, não é o que a gente achou quando o fundo árabe comprou o Newcastle. É um confronto chato, né? Como já disse para vocês, mas eu acredito que o Barcelona vai se classificar sem muitos problemas, sabe? Eu acho que o Barcelona no final vai se sobressair, né? No jogo da Liga dos Campeões, na fase de grupos, o principal segredo do Barcelona para controlar o jogo foi Pedri, foi o De Jong, foi o meu campo muito forte, os meio-campistas que em algum momento disseram, peraí que a bola é minha. A bola vai ficar comigo aqui o tempo inteiro, até para controlar o ritmo do Newcastle. O Gordon falou, né, que não estava acostumado, na entrevista o Gordon falou, né, o atacante do Newcastle, a gente não estava acostumado com esse estilo de jogo, então assim, vai ser um jogo bem... E aquele jogo, taticamente, que você vai dizer, e aí, o que é que os dois técnicos vão preparar, sabe, de especial para poder se anularem os potenciais dos dois clubes. Então, vai ser um jogo bem interessante, confesso. Estou bem animado para esse jogo também. Espero que seja um jogo bem jogado, um jogo de muitas chances. Acredito que os dois times vão ter chances de marcar gols. Acredito, para quem gosta de apostar, os dois times devem fazer gols, mas ainda acredito que o Barcelona vai sobressair. Talvez amanhã saia com um empate ou uma derrota, mas aí no campo do Barcelona passa por cima e se classifica para as quartas de finais da UEFA Champions League. Como eu falei aqui já várias vezes, o Barcelona é um dos favoritos da Liga dos Campeões, junto com o Arsenal e Bayern de Munique. E uma coisa que o Barcelona tem de muito bom é que está na fase de crescimento, assim, sabe? Seus jogadores crescendo aí o rendimento, como o Lamine Yamal, o Rafinha livre de lesões, o Pedro jogando muita bola. Então, assim, o Barcelona no nível crescente, a nível anímico muito bem, deve se sobressair. O jogo de amanhã contra o Newcastle vai ser muito importante para o Barcelona já dar o primeiro passo a, quem sabe, a conquista da sexta Liga dos Campeões. Você gostou do vídeo? Você chegou até aqui? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho.
São quase aí 550 inscritos aqui no canal. Conto com a colaboração de vocês para que a gente possa crescer aqui no canal. É isso, amanhã, terça-feira, teremos muito conteúdo para vocês, né? Tem Real Madrid e Manchester City na quarta, então vai ter muito jogo, vai ter muito shorts, tem muitas informações aqui no shorts para vocês. E é isso. Curte, segue a gente aqui no canal, valeu e até a próxima.